Oi, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Leituras Comentadas de Obras Consagradas. Lembrando que esse canal é para ler e comentar o início de grandes obras, certo? Para dar uma forcinha a você que tem, enfim, dificuldade para começar a criar vínculos com a obra, entender o seu início, né? A obra, eu sou o professor João Cunha, certo? Para quem não está lembrado. E a obra que que eu vou ler hoje, né, sobre a qual eu vou falar hoje, é A Resistência, do Julian Fuchs, ou Julian Fuchs, certo? Esse é o nosso sexto vídeo. Se você, sei lá, por exemplo, viu por último o terceiro vídeo, A Relíquia, né, não estranha não, porque tem outros dois vídeos aí no meio que, enfim, já postei há algum tempo no canal. Então, se você tiver curiosidade, vai lá no canal e veja que livros são esses, que obras são essas. De repente você se empolga e já tem mais uma leitura aí para fazer, certo? Então, o sexto vídeo é A Resistência, do Julian Fuchs, obra lançada pela Companhia das Letras, certo? Dá uma olhada nessa capa, eu acho essa capa bem bonita, né? Ela traz uma série de fotos preto e branco, algumas em sépia, né? Fotos antigas, mas elas estão sobrepostas, a gente não vê nenhuma delas por completo, todas estão meio, né, só com um pedacinho, uma pontinha, só dá pra gente entrever algumas coisas, né? E quando você pensa em fotografia, qual é a simbologia que tem, né? Para que serve a fotografia? São registros de momentos, são memórias, né, congeladas ali. Então a gente tem essa sobreposição de memórias, mas memórias que não podem ser vistas por completo, né? Então pensa nisso, porque isso vai ser bastante relevante para o enredo dessa obra, tá? Título A Resistência também já traz alguma reflexão. Obviamente não é um livro sobre resistência de chuveiro, né? Então, quem estaria resistindo a quê? Que tipo de resistência é essa? Será que é uma coisa política? A resistência, aqueles que resistem? Será que é uma resistência pessoal? Alguém que resiste a inúmeras dificuldades e sobrevive? Será que a resistência a criar vínculos entre pessoas, né? Então alguém que resiste a ser ajudado, ser acolhido, enfim, ou a criar vínculos. Que resistência é essa? Será que é alguém que resiste a um ataque, né, de outras pessoas, certo? Então pensem nisso. Essa é uma obra contemporânea, tá? A primeira obra, não trabalhei também ensaio sobre cegueira, né? Então não é a primeira obra contemporânea, mas acho que é a primeira nessa sequência de um autor vivo, certo? Já que o Saramago, quando eu postei o vídeo, infelizmente já tinha falecido, ele faleceu em 2010. A Resistência, do Julian Fuchs, é uma obra que foi lançada em 2015, então uma obra bem recente, tá? Não é obra de estreia do Fuchs, mas certamente a sua obra de maior projeção, já que com essa obra ele ganhou o prêmio Jabuti, né? Essa obra ganhou o prêmio de livro do ano de 2016, certo? É um romance bastante premiado, tem outros prêmios, enfim, indicações para prêmios, então é uma leitura bastante, enfim, já que tem bastante reconhecimento da crítica literária e também, obviamente, um público ligado à literatura contemporânea brasileira. Esse bonitinho aí da foto é o Julian Fuchs, né? Tem uma barba um pouco maior que a minha, eu gosto de pessoas de barba, ele tem esse estilão, e não é só na barba que a gente se parece, a gente também tem idades muito parecidas, né? Eu sou nascido em 1982
e ele nasceu em 1981, então ele é um aninho aí mais velho que eu, um autor bastante jovem, tá? Não só um autor contemporâneo, mas um autor bastante jovem que ainda não chegou aos 40 anos. Tudo bem? E que já tem uma trajetória literária com outras obras e já tendo conseguido ganhar o prêmio Jabuti, o mais importante prêmio literário brasileiro, né? Um dos mais, mas para muita gente mais importante prêmio literário brasileiro, tá? Uma coisa relevante para a gente saber sobre a vida dele é que ele é filho de um casal de argentinos que se mudou para o Brasil, né, após adotar um filho lá na Argentina, se mudou para o Brasil. A vinda deles ocorre durante a violenta ditadura argentina, ou seja, eles vêm meio que fugindo da ditadura argentina no momento que a ditadura brasileira já começava a perder um pouco de força, né? Então, os pais dele tentavam ter filho lá na Argentina, não conseguem, né? Os pais dele são médicos, se eu não me engano, psiquiatras, trabalham também na área de psicanálise, se eu não estou enganado, mas enfim, eles tentavam ter filhos, não conseguiram, acabam adotando um filho bem no momento que a ditadura argentina está se tornando mais violenta, e aí eles decidem abandonar a Argentina e vir criar esse filho no Brasil. E aí aqui no Brasil, alguns poucos anos depois de eles terem chegado, eles conseguem engravidar do primeiro filho biológico, que é justamente o nosso querido Julian Fuchs, né? O Julian Fuchs. E depois vão ter ainda mais uma filha, uma menina, se também eu não estou enganado, né? Mas enfim, então é só uma trajetória bastante marcante na vida dele, essa questão relacionada à ditadura e essa questão relacionada ao irmão antes da vinda da família para cá. E essa do irmão se torna ainda mais relevante quando a gente percebe que o livro é dedicado a ele, lá, a dedicatória do livro, ao Emi, irmão mais que possível. Bom, se ele tinha um irmão e uma irmã, e esse irmão era o mais velho que era o adotivo, a não ser que ele esteja falando de um amigo que ele trata como um irmão, né? Esse cara é meu irmão, tal. Aparentemente Emi seria esse irmão adotivo dele. Tudo bem? Vamos ler o iniciozinho do livro, tá? Essa é uma obra de capítulos bem curtos, bem dinâmicos, uma linguagem bastante acessível e simples em termos de vocabulário e tal, embora seja um livro que trabalha a linguagem de uma maneira bem sofisticada, tá? Enfim, a gente vai ver um pouquinho disso e algumas marcas do estilo do Fuchs, tá? Em A Resistência. Meu irmão é adotado, mas não quero dizer que meu irmão é adotado. Se digo assim, se pronuncio essa frase, que por muito tempo cuidei de silenciar, reduzo meu irmão a uma condição categórica, a uma atribuição essencial. Meu irmão é algo, e esse algo é o que tantos tentam enxergar nele. Esse algo são as marcas que insistimos em procurar contra a vontade, em seus traços, em seus gestos, em seus atos. Meu irmão é adotado, mas não quero reforçar o estigma que a palavra evoca, o estigma que é a própria palavra convertida em caráter. Não quero aprofundar sua cicatriz, e se não quero, não posso dizer cicatriz. Poderia empregar o verbo no passado e dizer que meu irmão foi adotado, livrando-o assim do presente eterno da perpetuidade, mas não consigo superar a estranheza que a formulação provoca. Meu irmão não era algo distinto até que foi adotado. Meu irmão se tornou meu irmão no instante em que foi adotado, ou melhor, no instante em que eu nasci, alguns anos mais tarde. Se digo que meu irmão foi adotado, é como se denunciasse sem desespero que o perdi, que o sequestraram, que eu tinha um irmão, até que alguém veio e o levou para longe. Notem, a gente já tem bastante coisa sobre esse livro, né? Imagino que vocês tenham automaticamente pensado a mesma coisa que eu quando comecei a ler isso, né? Sabendo que o irmão do autor foi adotado, e ele começa com essa frase, meu irmão é adotado, né? Essa confusão entre o autor e o narrador automaticamente se estabelece, é obviamente inevitável, ainda mais por esse narrador ser um narrador em primeira pessoa, né?
que aparentemente vai contar a história sobre um irmão adotado. Tudo bem? E é essa a confusão mesmo que vai marcar, uma das confusões que vai marcar esse livro, tá? Quais são os limites entre a realidade e a ficção, certo? Notem que o narrador faz nesse trechinho toda uma reflexão sobre qual é a definição que ele vai dar para esse irmão sobre o qual ele quer falar. Então, se ele está falando sobre como ele vai falar sobre o seu objeto de narração, né, sobre o seu personagem, talvez, a gente obviamente tem a metalinguagem imperando aí nessa passagem. Então temos o narrador em primeira pessoa, a trajetória do narrador, a vida do narrador, o que ele conta se confunde um pouco com a vida do próprio autor, do William Fuchs, né? E temos ainda esse narrador que fala sobre o ato de narrar, ou sobre suas estratégias narrativas, né? Indicando ainda mais para a gente que talvez seja o próprio autor falando diretamente para a gente. Essa confusão não é, obviamente, né, aleatória, tá? O Fuchs está vinculado a um estilo literário contemporâneo que muitas vezes é denominado como autoficção ou ainda pós-ficção, né? Notem que esses prefixos, autoficção ou pós-ficção, dão indícios sobre como é esse estilo, né? A autoficção, ficção sobre si mesmo, a ficção, né, sobre si, né? Automóvel que se move sozinho, autoficção, a ficção sobre si mesma, ou pós-ficção, né? O que está além, o que está depois da ficção, né? E aí vale a gente pensar que se esse é um estilo muito contemporâneo, a gente pode pensar em elementos contemporâneos que também têm esse prefixo, como pós-verdade, né? Quer dizer, uma verdade que se cria, se constrói, está além do que é a própria verdade. A incapacidade da gente de definir o que é verdade e o que não é, cria a pós-verdade, né? Ou pós-modernidade, esse momento contemporâneo que a humanidade tenta se entender, né? Então a pós-ficção talvez esteja ligado a essa ideia de o que está além da ficção, né? Já não é possível fazer ficção contemporaneamente, a gente está tão preso a si mesmo que a gente acaba sempre voltando ou falando um pouco de si. Será que é isso? Será que é essa ficção da contemporaneidade em que a realidade e a fantasia enfim, se confundem? Tudo bem? Então vale a pena a gente pensar sobre isso. Notem como esse narrador é reflexivo, poético, faz um jogo de palavras muito interessante, né? Por exemplo, nesse final, quando ele fala, ou no final do primeiro parágrafo, quando ele aborda a questão da cicatriz, né? Dizer que meu irmão é adotado, né? O define em si mesmo e reforça essa cicatriz, mas eu não quero que ele tenha essa cicatriz. Se eu não quero que ele tenha, eu não posso dizer cicatriz, porque ao dizer cicatriz, a cicatriz já passa a existir, pelo menos no plano das minhas palavras, pelo menos no plano desse livro, dessa narrativa, né? A cicatriz já se cria a partir da sua verbalização. Tudo bem? E notem que interessante como no final também vai jogar com isso, né? Quando ele diz que, com os sentidos da palavra, meu irmão foi adotado, parece que ele deixou de ser irmão dele, né? Ele foi embora, eu tinha um irmão, mas ele foi adotado por uma outra família, né? E não que ele foi adotado de uma outra família para a família do narrador. Tudo bem? Então, olha lá, dando continuidade a esse primeiro capítulo, a opção que resta é a mais pronunciável entre as possíveis, é a que menos causa inquietação, ou a que melhor a esconde. Meu irmão é filho adotivo. Há uma tecnicidade no termo filho adotivo que contribui para sua aceitação social. Há uma novidade que, por um átimo, o absolve das mazelas do passado, que parece limpá-lo de seus sentidos indesejáveis. Digo que meu irmão é filho adotivo e as pessoas tendem a sentir com solenidade, disfarçando qualquer pesar, baixando os olhos como se não sentissem nenhuma ânsia de perguntar mais nada. Talvez compartilhem da minha inquietude. Talvez, de fato, se esqueçam do assunto
no próximo gole ou na próxima garfada. Não garrafada, garfada. Se a inquietude continua a reverberar em mim, é porque eu uso a frase também de maneira parcial. Meu irmão é filho. E é difícil aceitar que ela não termine com a verdade tautológica habitual. Meu irmão é filho dos meus pais. Quer dizer, meu irmão, obviamente, tem que ser filho dos meus pais, senão não seria meu irmão. Estou intuando que meu irmão é filho, e uma interrogação sempre me salta aos lábios. Filho de quem? Tem esse narrador inquieto, angustiado com tentar aqui entender não mais como ele vai chamar o irmão dele, mas para definir como ele deve chamar o irmão dele, ele tem que entender quem esse irmão é. E isso é que é a grande dificuldade. Quem ele é, porque para entender quem ele é, a gente precisa saber, ele precisaria saber de onde ele veio, quem são os seus pais, além dos próprios pais adotivos, os pais do narrador. Tudo bem? Olha que curtinho. Esse é o fim do primeiro parágrafo, do primeiro capítulo. Por isso que essa é uma narrativa bem ágil, tá? Bem dinâmica. E olha como ela continua. Capítulo 2. Não quero imaginar um galpão amplo, gélido, sombrio, o silêncio asseverado pela mudez de um menino franzino. Não quero imaginar a mão robusta que o agarra pelas panturrilhas, os tapas ríspidos que o atingem até que ressoe seu choro aflito. Não quero imaginar a estridência desse choro, o desespero do menino em seu primeiro sopro, o anseio pelo colo de quem o receba, um colo que não lhe será servido. Não quero imaginar os braços estendidos de uma mãe em agonia, mais um pranto abafado pelo estrondo de botas contra o piso, botas que partem e o levam consigo. Some a criança, resta a amplidão do galpão, resta o vazio. Não quero imaginar um filho como uma mulher em ruína. Prefiro deixar que essas imagens se dissipem no inaudito dos pesadelos, pesadelos que me habitam ou que habitaram uma cama vizinha a mim. Nota então é que nessa passagem o narrador está falando sobre um menino franzino, primeiro choro, tapa, um galpão gélido. Ele está imaginando o nascimento desse irmão, um nascimento em um lugar muito frio, enfim, quase violento, certo? A agonia, o sofrimento, uma coisa meio suja, enfim, o sentimento que perpassa a mãe, essa mulher em ruína, e ele não quer imaginar isso. Ele começa a dizer o que ele não queria imaginar, mas ao mesmo tempo que ele está contando, já está mostrando que ele imagina isso. Ele decide interromper, prefiro deixar que essas imagens se dissipem no inaudito dos pesadelos, pesadelos que me habitam. Então, ele já está revelando que essa imagem é uma imagem que o visita com frequência em seus pesadelos, de como o irmão pode ter sido esse nascimento desse irmão que acabou sendo adotado, que me habitam ou que habitaram uma cama vizinha à minha. Quem será que dormia nessa cama vizinha a ele? Quem será que estava nessa cama? Obviamente o irmão dele, tá? Então ele também imagina que esse pesadelo dele possa ser semelhante aos pesadelos que o irmão dele deve ter tido muitas vezes na vida. Tudo bem? Não saberia descrever o que é um parto feliz. Um quarto branco, lençóis brancos, brancas as luvas que recebem o menino, brancas, plásticas, impessoais, científicas. Nenhuma felicidade, de certo, na total asepsia. Um obstetra que o acolhe em suas mãos neutras e o examina. A criança está inteira, a criança respira, é rosa a sua pele, é boa a flexão dos membros, normal a frequência cardíaca. Que a mãe não o veja, ou melhor, que não o veja a mulher que o pariu. Notem, aí ele nesse segundo parágrafo do capítulo 2 decide imaginar de outra maneira esse nascimento, um nascimento mais limpo, e a limpeza vai estar associada à felicidade, à pureza do quarto, o quarto branco, lençóis brancos, brancas as luvas. Mas notem que essa repetição vai criando um exagero, quase uma ironia. Esse lado impessoal, científico, sem felicidade, mostra que mesmo num ambiente
limpo, com todas as condições e tudo mais, o parto de uma criança que não vai ficar com a mãe, que vai ser dada para adoção, né, acaba se construindo, né, nessa representação imaginada pelo autor como um nascimento frio, um nascimento vazio, um nascimento triste, né, tornando a primeira frase "não saberia descrever o que é um parto feliz" bastante clara. Ele não consegue imaginar como esse parto poderia ser feliz, né? Então essa possível felicidade acaba sendo irônica. Tudo bem? E a mãe, no final, né? A mãe não é mãe. A mãe que vai dar o filho para adoção acaba sendo apenas a mulher que o pariu, certo? Nenhuma utilidade na eventual confusão de sentimentos, sobretudo em um momento tão suscetível. A dor do parto a esmorecer, um peso que se alivia, talvez um ligeiro vazio, nenhum ganho em tal incerteza. Um colo provisório não lhe será de nenhum proveito. Melhor é que se encontre tão cedo quanto possível os pais verdadeiros, braços abertos e prontos para recebê-lo, ávidos e convictos para uma plena acolhida. Então, notem, ele começa aqui a imaginar o sentimento que perpassou essa mulher, que decidiu dar o filho para adoção, né? Então, talvez logo após o parto, vendo aquela criança com a dor começando a diminuir, né, talvez tenha passado um arrependimento, um sentimento de vazio, uma incerteza, um medo, né? Então, para evitar isso, talvez seja melhor não deixar ela pegar a criança nos braços, para não causar confusão, porque os braços que devem recebê-lo são os braços dos pais adotivos, no caso. Então ele imagina que os braços verdadeiros, dos pais verdadeiros, seriam os braços acolhedores dos pais do próprio narrador. Tudo bem? Se posso ser sincero comigo, notem que ele está falando com ele mesmo, né? Não é se posso ser sincero contigo, ó leitor, se posso ser sincero comigo, tudo bem? Como se ele estivesse escrevendo para ele mesmo, tá? Se posso ser sincero comigo, prefiro não me deixar absorver pelas imagens desse nascimento. Contar de uma criança que nasce é contar de uma súbita existência, de um ser que se cria, e a ninguém importa esse momento mais do que a esse ser. A ninguém concerne esse momento mais do que a criança que surge à vida. Então, notem, ele quer imaginar o nascimento, mas percebe que isso seria quase uma invasão, né, da vida do irmão. Esse nascimento pertence ao irmão, né, é o início da existência dele. Então, que direito ele tem de falar sobre algo que pertence tão intimamente a uma outra pessoa, a um outro ser, né? Mas também as imagens, construir as imagens desse momento, ele não tem condições, porque ele não estava lá, para conceder a esse nascimento o devido tom de alegria, tom que eu gostaria que ele merecesse, que meu irmão merecesse, como toda a vida merece. Eu teria que apelar aos sorrisos dos que logo se viram diante dele, dos que enfim se prestaram a chamá-lo de filho. Devem ter sido amplos esses sorrisos, digno de falecer dos nervos que caracteriza todo o ansiado alívio. Mas uma criança não nasce para aliviar, nasce, e assim que nasce, exige seu próprio alívio. Então notem que aí ele passa a imaginar, descrever que para revisitar esse nascimento de forma alegre, plena, ele teria que apelar aos olhos e sorrisos dos pais dele, que viram esse nascimento ou que acompanharam esse nascimento, né, para adotar essa criança, e que, enfim, logo puderam chamá-lo de filho, né? Mas ele também apenas consegue imaginar isso. E aí começa a pensar no alívio causado por essa vinda, depois, enfim, dos pais terem tentado muitas vezes ter filho e não terem conseguido, né, o alívio de finalmente terem um filho. E aí ele começa a pensar como deve ser difícil para essa criança ter que ser o alívio para os pais adotivos, e ao mesmo tempo a dor, a incerteza, o vazio da mãe biológica, né? Mas uma criança não nasce para aliviar, nasce, assim que nasce, exige seu próprio alívio. Uma criança não chora para abrir nos outros a possibilidade de um sorriso, chora para que a tomem nos braços e a protejam, e calem com carícias o desabrigo implacável que desde tão cedo a atormenta. Se não quero imaginar um menino como a ruína de uma mulher, também não posso imaginá-lo como a salvação de outra família, da família que seria a minha, salvação descabida, que jamais deveriam lhe pedir. Então, notem como ele problematiza
toda a questão da adoção, né? Ao mesmo tempo, ela pode representar a ruína de uma mulher, ela pode representar a salvação de uma família, mas ela, sendo isso, ela é, enfim, das duas maneiras, uma grande tristeza para a própria criança, que passa a ter responsabilidades muito graves sem ter pedido isso, né? E talvez seja essa questão, ao dizer a minha família, né, o narrador está dizendo, essas questões percorreram a vida, a existência da minha família. Talvez seja disso que ele vai tratar nesse livro. E aí vale a gente revisitar o título da obra, A Resistência. Quem será que está resistindo a quê? Será que é ele que resiste ao vínculo com o irmão? Será que é o irmão que resiste ao vínculo com a família? Será que é a resistência da família ao vínculo com esse filho adotivo? Será que tem a ver com a questão da ditadura argentina, já que, enfim, o autor, né, se a vida do autor e do narrador estão se confundindo, e a família do autor passou pela questão da ditadura, será que tem a ver com isso? Será que tem a ver com a ditadura brasileira, com a qual eles vão se deparar ao chegar aqui? Tudo bem? Então, pensei nisso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, certo? Uma leitura bem fluida, bem inteligente, enfim, dá para ler capítulo por capítulo, os capítulos são curtos, então aproveitem isso, tá bom? Curtam bastante essa leitura, é uma leitura bastante rápida, anotem as dúvidas, pesquisem sobre isso, tem bastante coisa na internet sobre o contexto, sobre o autor, sobre o estilo, certo? Espero que vocês gostem. Muito obrigado, meus queridos, e até a próxima.